Vamos mergulhar na história de um banco que prometia rios de dinheiro e acabou entregando um prejuízo bilionário. Essa é a história da ascensão e da queda inacreditável do Banco Master, um dos maiores, se não o maior, escândalo financeiro da história recente do Brasil. E olha, essa frase não é de um analista qualquer, não. Essa é a avaliação do próprio Banco Central, a autoridade máxima do nosso sistema financeiro. Quando o órgão regulador classifica um evento como um dos mais graves, é porque a coisa foi feia de verdade. E o pior é que esse colapso não aconteceu aos poucos, sabe? Foi de uma hora para outra. Um verdadeiro nocaute. Vamos voltar para o dia exato em que essa bomba estourou. Tudo começa aqui, 18 de novembro. Logo cedo, a Polícia Federal vai para a rua com uma operação de nome bastante sugestivo, Compliance Zero. O nome que, convenhamos, já entrega o jogo, né? O alvo principal, o Banco Master. E a partir daí foi um efeito dominó impressionante. Em questão de horas, o dono do banco é preso, o presidente de um banco público que era parceiro é afastado e o Banco Central simplesmente decreta o fim do Master. Foi um choque absurdo para o mercado. Agora, o mais curioso é que essa crise não surgiu do nada. Anos antes, quando o banco ainda se chamava Banco Máxima, ele já colecionava multas por práticas bem duvidosas, como maquiar o valor de ativos. Olhando para trás, eram bandeiras vermelhas gigantes, avisos claros de que algo muito errado estava acontecendo ali. Aí fica a pergunta, né? Se já tinha tanto problema, como é que esse banco conseguiu atrair mais de 1 milhão de clientes? A resposta é simples, uma promessa boa demais para ser verdade. A isca era irresistível. O banco oferecia investimentos com uma rentabilidade absurda, chegando a 140% do CDI. Para quem não é do mercado financeiro, saiba que isso é algo surreal, um retorno que simplesmente não existe de forma segura. E foi com essa promessa de dinheiro fácil que eles atraíram uma multidão de gente. E como eles pagavam juros tão altos? Bom, os investigadores apontam para um velho conhecido, o esquema Ponzi. Basicamente, o dinheiro dos novos clientes era usado para pagar os rendimentos dos antigos. Uma bicicleta financeira que uma hora ou outra ia cair. E caiu. Então vamos entender como essa engrenagem funcionava na prática. Era um mecanismo muito bem pensado, não só para enganar os clientes, mas para driblar a fiscalização. Um verdadeiro castelo de cartas. Olha só que esquema engenhoso. O banco emprestava dinheiro para empresas de fachada dos próprios sócios. Essas empresas investiam em fundos de uma gestora parceira e esses fundos usavam a grana para comprar ativos podres que não valiam nada, mas registravam a compra por valores bilionários. Pronto, estava criado um lucro fantasma para maquiar o balanço do banco. E qual era o tamanho dessa maquiagem nos números? É aqui que a história fica absurda. Os investigadores descobriram uma valorização artificial de 30 mil vezes. Não, não é erro de digitação. 30 mil vezes. Para se ter uma ideia de como chegaram nesse número maluco, olha esse caso aqui. Um desses fundos parceiros recebeu 450 milhões do Master e em menos de um mês seu patrimônio pulou para quase 11 bilhões de reais, um crescimento que só existia no papel, claro, mas que servia para manter a pirâmide de pé. Com um esquema desse tamanho, a lista de crimes investigados é pesada. Não estamos falando de má gestão. As acusações vão de organização criminosa e manipulação de mercado até lavagem de dinheiro. É coisa séria. E quando a gente acha que não dá para piorar, descobre que o buraco é bem mais embaixo. A fraude não se limitou aos investidores privados. O esquema também foi para cima do dinheiro público. Acontece que o Master tentou vender uma carteira de créditos fantasma, avaliada em 12 bilhões de reais, para o Banco de Brasília, um banco público. Se essa operação tivesse dado certo, eles teriam injetado dinheiro público na fraude para salvar o esquema. Por sorte, o Banco Central barrou a tempo. Mas eles conseguiram botar a mão em dinheiro público de um jeito ainda mais sensível, atraindo investimentos bilionários de fundos de pensão que administram o dinheiro da aposentadoria de milhares de servidores públicos. E o tamanho do rombo aqui é de cair o queixo. No total, quase 2 bilhões de reais de fundos de pensão foram parar no banco. O caso mais gritante é o do Rio Previdência, do Rio de Janeiro, que colocou quase 1 bilhão de reais no Master, mesmo depois de alertas do Tribunal de Contas do Estado. Inacreditável. Ok, o banco quebrou. A fraude veio à tona. E agora, a pergunta de milhões, ou melhor, de bilhões, é quem é que paga essa conta toda? O número de pessoas afetadas diretamente é
impressionante. Estamos falando de 1.600.000 clientes, entre pessoas físicas e empresas, que de um dia para o outro viram seu dinheiro simplesmente congelado. Felizmente, para uma parte dessa gente, existe uma rede de segurança, uma espécie de seguro chamado FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Ele basicamente protege o dinheiro das pessoas caso um banco vá à falência. Só que aqui está o pulo do gato, e a parte mais triste para muitos. O FGC só protege investidores individuais, com um limite de R$ 250 mil. Ele não cobre os bilhões investidos pelos fundos de pensão, por exemplo. Isso cria, na prática, duas classes de vítimas: as que vão receber o dinheiro de volta e as que, muito provavelmente, perderam tudo. E o custo desse resgate para o sistema financeiro é histórico. O FGC vai ter que desembolsar 41 bilhões de reais. É o maior pagamento da história do fundo. Para você ter uma ideia, isso representa 1/3 de todas as reservas que eles tinham. A escala do rombo é sem precedente. Então, no final das contas, o que a gente aprende com tudo isso? As lições são duras. Vimos uma fraude bilionária que se aproveitou de falhas na fiscalização. Vimos o dinheiro da aposentadoria de muita gente ir pelo ralo e, acima de tudo, vimos um teste de estresse brutal para todo o nosso sistema financeiro. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? No mercado cheio de promessas de lucro fácil e esquemas cada vez mais complexos, até que ponto o dinheiro que a gente confia aos bancos está de fato seguro? É uma pergunta que fica no ar. Obrigado por acompanhar essa análise até aqui.